podcast A Shed Fala abre caminho às vozes silenciadas de forma opressiva e atemporal. Nesse episódio, vamos conhecer a trajetória da professora doutora Carolina Pires de Castro, do Instituto Federal Campus Alvorada, militante na luta antirracial em prol dos direitos dos povos tradicionais de matriz africana, no coletivo Ubuntu Ukama, no projeto Educação para as Relações Étnico-Raciais, Decolonialidade e Interculturalidade, é mãe da Rafaela e da Isabela. Então, bom dia, Jorge, bom dia, Cris, bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jorge, Rose, Carol. Sim. Bom dia, gente, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando também um pouquinho com vocês, falando um pouquinho dessa trajetória. Às vezes eu fico um pouco tímida de falar sobre, mas não tem como a gente não passar adiante algo que para nós é extremamente significante, principalmente quando é fruto de ação afirmativa. Isso é algo que eu sempre digo para os meus alunos: se hoje eu estou nessa posição, é porque lá atrás alguém me estendeu a mão. Então é meu papel, de alguma forma, dar esse retorno, né, para a comunidade. Com certeza. Então a gente já vai começar com uma pergunta bem para ti, né, ficar tranquila, assim. Como a Carolina se define? Nossa, é uma coisa bem complexa, porque quando tu é mãe, mulher, negra, professora, mãe santo, irmã, filha, tu é tanta coisa que é tão difícil da gente se definir. Eu acho tão interessante quando a gente é mais jovem, a gente consegue, pelo menos a gente tem essa ilusão de se colocar dentro de uma caixinha. Só que conforme o tempo vai passando e a gente vai tendo mais autoconhecimento, a gente percebe o quanto a gente é tão múltiplo e é tão difícil da gente tentar se definir, né, de uma forma tão... Hoje eu posso dizer que eu sou mãe, na verdade, né? Dentre tantos papéis que eu faço, na realidade eu sou mãe, porque Maia Lorixá é mãe, eu sou mãe de 2 filhas, eu sou a irmã mais velha, então não tenho mais a minha mãe presente, então eu sou mãe dos meus irmãos. Então eu posso dizer que hoje eu sou uma grande mãe, assim. Maravilha, bem isso mesmo, né? A gente costuma dizer, hoje eu sou isso, né? Mas eu já fui outra coisa e amanhã eu vou ser outra coisa. Exatamente. Então a gente está sempre num processo de mutação, de evolução, né? Que é o que eu acredito que seja um dos motivos a gente estar aqui, né? Um dos principais, né? Cris? Carol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Seja bem-vinda ao nosso podcast, A Shed Fala. Como surge o coletivo Ubuntu Ukama? Eu sou porque nós somos. O coletivo, na verdade, eu sempre fiz parte de uma forma... Oficialmente eu entrei depois, mas ele surge junto com a Natasha Tavares, que é minha cunhada e minha filha de santo, o Gustavo Castro, que é meu irmão, né, a Silvia Roldão e o Marcelo Roldão, que são os irmãos da Silvia. Eles optam, vamos pensar de uma forma apolítica, entre aspas, né? Porque eles, na verdade, não era política, não partidária. Um coletivo que seja não partidário, né? Político, mas não partidário, para tentar tratar de questões de negritude dentro do município. E, no início, a Natasha, o Gustavo, a Silvia, né, e os meninos começaram a fazer formações, começaram a circular os espaços. Só que eles perceberam, né, que para a gente conseguir atingir mesmo, a gente precisava de outros meios. Então iniciaram as parcerias. Foi onde eu entrei junto com o Instituto Federal, do Campus Alvorada, para trazer mais visibilidade e de alguma forma fazer com que a gente conseguisse acessar outros espaços. Aí eu falei para eles, pessoal, onde eu posso contribuir dentro desse coletivo é pela perspectiva da educação. Então, a gente se organizou e desenvolveu um projeto que hoje está na 4ª edição, que é a formação para professores para práticas interculturais, que é a FEPEI, junto com a URGS, o Instituto Federal e o coletivo Ubuntu Ukama. E aí a gente trabalha a ERER, as leis 10.639 e 11.645, para a formação de professores. Uma forma circular mesmo nos espaços, é um projeto bem itinerante, e ao mesmo tempo onde a gente tenta desmistificar muita coisa, né? Então, tratando da temática negra, da temática indígena, né? Trazendo de forma que as pessoas desconstruam aquela visão preconceituosa, né, que as pessoas têm. A Rose, inclusive,
foi bolsista no projeto. Sim, foi um grande aprendizado, né? Exato, Nossa. o que gerou um documentário muito bonito. Sim. Né? Então, a gente acabou optando, bom, temos esse coletivo, vamos falar de negritude, mas a gente pode pegar um viés específico, que acabou sendo da educação. É muito importante, né, essas ações, né, essa visibilidade para todos nós, né, é muito, muito importante. E a gente sabe também que tudo que nós fazemos também tem a nossa persistência, né, porque a gente sabe que não é fácil. E aparece pedras no caminho que é para nos impedir, né? Mas nós, como somos fortes, nós conseguimos. E teve vários desdobramentos, né, Carol, esse projeto. O primeiro foi isso, né? Foi o documentário, né, que a gente criou e tal, construiu junto. Mas eu percebo também que tu vai nas escolas. Sim. Né? Nas edições seguintes, a gente acabou tendo um outro viés, que foi de circular as escolas da rede, do município e do estado, levando formações, né, tanto pela FEPEI quanto pelo NEAB do Campus Alvorada, para ter essa conversa. E é algo que eu achei que foi de extrema importância, porque eu percebia muito que os professores queriam, mas não sabiam como fazer. Como é que eu trabalho com a temática? Eu posso trabalhar com a temática não sendo uma pessoa negra? Eu dizia, gente, a educação antirracista é papel de todo mundo, independentemente. A gente está aí para tentar desconstruir uma estrutura que, por hora, está posta, mas que ela pode ser derrubada. Né? Então, eu achei tão importante essa possibilidade de estar circulando os espaços e conversando com as pessoas, que eu acabei levando isso agora para o meu pós-doutorado. Estou fazendo meu pós-doutorado em Educação, Diversidade e Inclusão Social na FIVALE, e justamente fazendo isso, circulando pelas escolas lá no município, para tratar, né, dessas questões junto com a Secretaria Municipal de Educação. Né, como é que a gente trabalha essas temáticas? E a gente sabe que a região de Novo Hamburgo, essas cidades, é muito mais complicado, né, a gente pensar por conta de questões de imigração. Né, e a gente está lá justamente para desconstruir e mostrar que é possível, principalmente se eu trato uma perspectiva que é cultural, né? Porque as pessoas muitas vezes reduzem a cultura de matriz africana à religiosidade, entre aspas, e não é só isso, vai muito além disso. Então, meu papel nessa posição é de justamente trazer isso para os professores e mostrar, não, gente, a gente está falando de cultura. Se eu trago deidades, eu estou falando de uma mitologia específica, que é a mitologia iorubá. E aí eu começo a discutir essas questões, falo que a visão de mundo é diferente, que a relação à natureza é outra, que o conto da ancestralidade é algo que é ímpar, extremamente necessário dentro desse tipo de cultura, e começo a explicar como as coisas acontecem. E as pessoas ficam muito impressionadas porque elas não faziam ideia. Né? Por isso que eu digo, é um preconceito. As pessoas não conhecem, desconhecem e começam a reproduzir discursos preconceituosos em cima de uma cultura que é extremamente bonita. Não, e para mim foi um aprendizado, né, tanto técnico, né, que é participar do documentário, como um aprendizado mesmo, né, um letramento para mim racial, trabalhar contigo, assim, né, ver as tuas falas. E aquela aula que tu deu lá no instituto, para mim foi muito, muito linda, assim, sabe, porque tu conseguiu, acho que, juntar, né, essa questão da nossa religiosidade, dos nossos mitos, associando com a educação, né? De uma forma que às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né? Mas como, né? E eu participei de um projeto nas escolas e eu percebo, né? E percebi que tem muitos NEABs, assim, né? Núcleos, né? Mas eles têm uma dificuldade tremenda de desenvolver qualquer coisa ali, né? E outras nem têm, né? Então, como é realmente importante, assim, né? Esse teu trabalho aí, né? Nossa, faz muita diferença. Sim, fico muito feliz. Na rede de Porto Alegre tem os EADs, e eles de alguma forma entram em contato com os institutos e a gente consegue, né, realizar esse diálogo e auxiliar na medida do possível. Claro, eu sou extremamente ciente de que é um passinho por vez, mas o pouco que a gente consegue, né, levar essa visão mais ampla da coisa já faz uma grande diferença. Com certeza. Jorge? Um pouco desse lado da Carol, educadora, professora, pesquisadora, né? E eu percebi, Carol, da tua trajetória, assim, essa relação de militância, né? Do racismo, com a questão racial, né? O que eu queria saber, perguntar um pouco em relação à Lei 10.679, né? Que em janeiro desse ano completou 21 anos, né? Da sanção desse jeito. O presidente Lula lá em 2013 também
aprovou a lei, né? Uma conquista do movimento negro, né? Portanto, que se diga no mais das cidades, é uma luta de muitos anos, se aprovou a lei, e se passaram 21 anos, né? Como é que tu avalia esse tempo, né? 21 anos de uma lei, e parece que às vezes a gente tem a impressão que não pegou, né? E como é que tu avalia o avanço da lei 10.669, né? Desse aspecto institucional dessa luta, né? Tu que é ativista, mas também está dentro do sistema como professor, como pesquisador. Essa é uma pergunta muito importante, porque realmente quem está de fora tem essa sensação de que parece que a gente avançou, mas avançou muito pouco. Né? Mas na realidade, não só a lei, como todas as outras leis que envolvem questões raciais, elas de alguma forma abriram oportunidades que a gente jamais teria. Por isso que eu iniciei dizendo, sou fruto de ações afirmativas. Né, mais velha, somos 5 irmãos, a minha mãe trabalhava em casa, meu pai trabalhava por conta, a gente morava na estalagem lá em Viamão, para quem conhece o bairro, que alguns anos atrás era um bairro bastante complicado. E a minha mãe sempre disse, a única forma da gente conseguir mudar essa realidade, porque eu me lembro de ser criança e perguntar para ela, como é que eu mudo essa realidade que a gente vive? E ela me dizia que era através do estudo. Eu só dizia, estuda, minha filha. Então eu baixei minha cabeça e vou estudar. Só que eu tinha plena ciência de que eu não conseguiria acessar nenhum espaço se eu não tivesse algum meio que me auxiliasse. Porque a gente vem de uma escola pública do município, de uma escola pública do estado, e a gente sabe que a gente não está em pé de igualdade com quem vem de uma escola particular, de quem vem preparado para isso. Né? Por isso que eu digo, é muito absurdo quando a pessoa diz, tu chegou aí, né, foi teu mérito. Eu digo, mérito não existe, gente, foi extremamente um esforço grande, mesmo assim, uma ajuda. Então, eu sou fruto de uma ação afirmativa que na época era social, né, para pessoas de baixa renda, não tinha ainda, em 2005, 2006, leis que prezavam a questão racial, né, e a partir do momento em que a gente tem a possibilidade de acessar um espaço, seja ele primeiramente por uma questão social e depois por uma possibilidade racial, tudo muda, porque aí tu começa a te enxergar dentro desses espaços que fazem diferença, são espaços de poder. Então, lá dentro eu me via como a única negra dentro de uma instituição privada, porque minha bolsa foi para a PUC, RS na época, uma bolsa de 100%. Tu sofria muitas vezes com uma pressão da instituição de que colocava que tu não podia rondar, ou tu poderia perder a tua bolsa. Então eram coisas que a gente passou que foram extremamente complicadas. Né? Eu hoje acessei o Instituto Federal por cotas raciais para concurso público. Então, eu digo, são pequenas coisas, mas que fazem a diferença. Senão eu jamais teria acessado. Não importa, eu sempre precisei fazer a mais para conseguir acessar qualquer coisa. Então hoje eu digo para Rose, são 2 graduações, 2 mestrados, um doutorado, um pós-doutorado para conseguir chegar a alguém que muitas vezes tem muito menos do que eu, mas tem melhores condições para acessar esse espaço. Então é extremamente necessário neste momento. Mas como eu digo sempre para os meus alunos, para os professores que eu converso, gente, se a gente vivesse numa sociedade que realmente fosse ideal, né, e tivesse algum tipo de equidade da forma como deveria, não haveria necessidade das cotas. Se hoje a gente precisa, porque alguma coisa está muito errada. Então o nosso papel hoje é fazer com que a gente consiga desconstruir para que os nossos filhos, os nossos netos não precisem passar pelo que a gente passa para conseguir acessar esse espaço de poder. Por isso que eu digo, são mudanças que são mínimas, mas que são extremamente necessárias. No caso das escolas, eu digo, mas se a escola não quer fazer, o professor não quer fazer, aí o Ministério Público é uma lei, cumpra-se, e é o que eu digo, acesso ao Ministério Público, denuncie, eles vão ser obrigados a ter que fazer que a lei seja executada dentro daquele espaço escolar. Eu queria ainda aprofundar um pouquinho, nós quando chega esse horário, excelente por a resposta, em especial quando tu fala da gente desconstruir essa ideia da meritocracia, né? Que tudo é o mérito, né? E não é por aí. A gente, às vezes, nós temos pretos e pretas que ascendem aos espaços de poder na sociedade, não usando as cotas, né? E às vezes daí ajudam a construir uma ideia de que a meritocracia, né? Que é pelo teu mérito. Se tu te esforçar, tu consegue. Nós sabemos que não é verdade isso, né? É importante sempre estar desconstruindo. Mas o que eu queria ainda aprofundar contigo, Carol, o teu olhar sobre a relação com os teus alunos, né? Eu acredito
tu acompanha as bancas, né, enfim, de graduação, né, quando os alunos querem ter seus cursos e tal. A gente, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente não tinha essa obrigatoriedade de estudo desse conteúdo relativo à nossa cultura, né? Às vezes tinha uma cadeira lá que era alternativa de fazer se queria, né? Hoje a gente está começando a se inserir no currículo, né? Os teus alunos, eles procuram desenvolver trabalhos de conclusão de curso nessa temática. Tu acredita que hoje, os estudantes hoje da área da educação, eles saem da graduação para a escola mais preparados para trabalhar com essa temática, independente de serem formandos negros ou não, né? Porque a aplicação da lei não é de competência das pessoas negras, né? Se o professor ele não é negro e vai para a escola, ele tem que trabalhar com essa temática, na história e todas as outras disciplinas de alguma forma. Tu percebe que esses alunos eles saem hoje mais preparados para ir para o mercado de trabalho, para as escolas, para o chão da escola, como a gente diz, ou ainda a escola ainda vai precisar por muito tempo do perfil de professor ativista para depender da inserção dessa temática em currículo. É bem interessante a tua pergunta, né? Porque a gente também tem que ter esse olhar de que a graduação em si, ela vai trazer uma perspectiva mais ampla de determinados temas, né? De pesquisas que os alunos vão fazer. Então, a educação para a relação étnico-racial, pelo menos no curso de graduação que eu ministro, é uma disciplina obrigatória do 8º semestre, mas é um tema que acaba sendo tratado em várias disciplinas. O mesmo vale para a educação popular, para a educação de jovens e adultos, né, que são temas que a gente percebe muitas vezes que ficam um pouco de lado em algumas instituições. Mas isso é algo que vem mudando agora, uma mudança de paradigma. Já tinha algumas instituições, alguns anos atrás, que já tinham esse olhar, né, mas hoje é algo que é mais presente. Eu me formei numa instituição, que é uma instituição de excelência, né, a Pontifícia Universidade Católica, mas eu percebia que faltava lá, por exemplo, um olhar para a educação de jovens e adultos, um olhar para a educação popular, um olhar mesmo para a questão de relações étnico-raciais. Então a gente sabe que a graduação ela vai trazer essa coisa mais ampla, mas depende também muito do aluno querer desenvolver. Eu percebo nos trabalhos de conclusão a diversidade presente, não só na questão de negritude, mas de uma forma geral, né, que eu acho que é algo muito positivo, porque era algo que as pessoas simplesmente, o que é diverso não interessava, parecia que todo mundo tinha que se encaixar em alguma coisa. E hoje em dia eu já não percebo isso. Eu percebo trabalhos de inclusão, né, para olhando para um aluno determinado, né, aluno que necessita de algum tipo de acompanhamento para sua alfabetização. Eu vejo trabalhos que olham para o papel do homem, também dentro de uma instituição, onde eu estou olhando para a educação infantil, que a gente sabe que são poucos. Eu vejo trabalhos focando na perspectiva da mulher, né, não só como professora, mas como mãe, como trabalhadora. Então, eu acho que são trabalhos bem interessantes, né, que os alunos estão desenvolvendo, mas, ao mesmo tempo, ainda tem muita coisa para vir. Eu acredito que o aluno, quanto professor, ele tem que estar sempre procurando se desenvolver mais em cima dessas temáticas, né? É algo que é muito importante, que o aluno sempre tem que se capacitar, se formar. Mas um outro ponto que eu achei bem interessante que tu traz é a questão do professor militante na escola. Para mim, é uma faca de dois gumes. Primeiro, porque essa pessoa pode ficar extremamente sobrecarregada dentro do ambiente escolar. Tudo passa para essa pessoa, como se nenhum outro pudesse, né, falar sobre esse tema. E, na realidade, todos devem, não apenas o professor que é militante. Claro que o professor militante ele vai ter ali um arcabouço maior sobre a temática, mas ele pode, por exemplo, fazer uma mini formação com os próprios colegas para que os colegas também possam falar, mas não deixar tudo em cima dele. O que eu tenho percebido é que muitas vezes é isso, tu tem um professor negro em sala de aula e tocam tudo em cima desse professor negro. E muitas vezes é um professor negro que porque a gente sabe, gente, nem todo mundo tá bem inteirado com questões raciais, com questões de negritude, né? Sabe de uma forma mais superficial. E isso é uma coisa que, na verdade, pra gente é uma construção, se a gente parar pra pensar. Porque se a gente coloca na posição de criança, na minha cabeça,
Quando eu era criança, eu vivia dentro de uma família, e daquela minha família eu não percebia o racismo, porque eu estava inserida dentro de uma família negra. Tu percebe quando tu sai para a sociedade. E aí que tu começa a perguntar o porquê disso, porquê daquilo. Então é algo que, quando tu te coloca no espaço social, é que tu vai passar a perceber. Uma criança negra não identifica o racismo enquanto não sai do seio familiar. Entende? É muito mais comum ela começar a passar por situações assim na escola. Então, cabe ao professor, de alguma forma, saber lidar com isso, porque muitas vezes isso vem de outras crianças, porque elas reproduzem aquilo que elas têm em casa. Então, aí o professor me pergunta, tá, mas como é que eu faço? Eu tenho um aluno que foi racista com um coleguinha. Eu vou acudir o menino que sofreu racismo, eu vou acudir o menino que praticou o racismo, tu vai acudir os dois. Primeiro, porque tu precisa, né, amparar esse aluno que está sofrendo, porque o seu sofrimento. A gente pergunta por que as crianças saem da escola, adolescentes negros, né, não permanecem, não tem a permanência e êxito. Se eu não sou acolhido, eu não sou bem-vindo nesse espaço, eu não tenho por que ficar ali. Começa por aí. Sim. Né? E a criança que pratica o racismo, ela tem que entender que existe uma diversidade. Aí é papel do professor mostrar, se a família não está mostrando, que existe uma diversidade que deve ser respeitada. Então, o papel do professor ele é de extrema importância, né? Para poder se colocar nesses dois lados, porque não é culpa da criança. É culpa do sistema que ela está inserida. Exatamente. E com a criança é mais fácil de tu conseguir desconstruir isso do que uma pessoa adulta. Por isso que eu digo que é muito importante a gente focar nos pequenos, na escola, se a gente quiser algum tipo de mudança. É verdade. E eu tava... Enfim, esses devaneios que a gente tem, né? O mundo ideal, né? Pensando pensar numa graduação, né? Afrocentrada, né? Imagina se a gente tivesse uma instituição afrocentrada só com professores negros, né? Enfim, seria fantástico, né? Exato. E eu acho que tem um exemplo que é em Salvador, né? Sim. Que é em uma escola básica, assim, né? Ensino fundamental, né? De já ter essa formação, né? Digo, nossa, é né, exemplo, mas já é um começo, né? É a escolinha Maria Filipa e agora está com Isso. uma extensão no Rio de Janeiro. Olha só, já tá ampliando, né? Já está ampliando. E por experiência própria, assim, né? Tipo, que eu tenho colegas, né? Negros também, e ainda são poucos, né? Lá no Instituto. Mas a gente percebe, assim, o quanto a gente se sente mais à vontade, né? Para falar, inclusive, em aula, quando a gente tem um professor negro, né? Eu acho que as tuas aulas foram ímpares, né? Porque, enfim, depois eu acho que a gente teve aula com a professora Rose, né? No fim, acabei não fazendo essa cadeira. Mas eu acho que uma outra aula que foi muito marcante, né? Foi a aula que a Cris e o professor Vander foram lá, né? E aí a gente fez uma roda, né? A gente desconstruiu aquela coisa de formatação, né? Da sala de aula, fez uma roda e a palavra circulou. E de uma forma muito assim, das experiências, das vivências, né? E aí eu senti, né, o quanto os colegas negros se sentiram à vontade para falar, sabe? Foi muito Sim, legal. foi muito legal, muito bacana. E repercute até hoje, assim, sabe? A última aula que a gente teve agora, finalizando, eles falaram isso. Foi uma das melhores aulas que a gente teve. Nossa, né? que legal. Não é importante registrar, né? E teve aquele menino também, né? Aquele menino gay, né? Que falou, que eu falei que no começo eu fazia poesia só de protesto, né? Aí quando eu descobri que eu sou vovozinha, né? Não sou vovozona, eu sou vovozinha. Aí eu comecei também a fazer poesias mais leves, né? Daí ele também, eu disse assim, também a gente não tem que fazer só protesto, a gente também tem que ter a parte leve também, né? A parte do amor, né? E ele falou também, né? Que ele gostou de ouvir aquilo, né? Sim. Porque como é um rapaz gay, né? A gente sabe, né? Então ele disse que gostou de ouvir, então eu espero que ele escreva umas poesias leves também. Nenhuma resposta, mais um punhado de folhas sagradas. Patrocinadores: Estilo Black White, Cursos e Tranças, Mega Rap, Jaqueline Silva Borba. Transista e idealizadora do curso de tranças, 25 anos de experiência em beleza. Cosméticos e cuidados pessoais. Endereço: Avenida Frederico Dil, 3.839, no bairro Jardim Aparecida, Alvorada. Nesse episódio, conhecemos a professora de linguagem do Instituto Campus Alvorada, Caroline Pires de Castro, entrevistadores e roteiro, Cristina Ribeiro, Jorge Cruz e Rosemar Silva. Edição de áudio, Ricardo Lubisco. Redes sociais, canal Instagram, @Fala_podcast. Redes sociais da nossa convidada,
Pires C. Carol.